Olá, bem-vindos ao REURB na Prática, o curso de EAD. Esse é o módulo 3, a Certidão de Regularização Fundiária, CRF, na Legitimação Fundiária. Então, esse é o terceiro módulo do nosso curso de REURB na Prática, do primeiro volume. Nesse módulo, nós vamos tratar da Certidão de Regularização Fundiária. Então, primeiro a gente passou pelo histórico da regularização, depois pela sugestão de normatização para os procedimentos administrativos para aplicação do instrumento da legitimação fundiária dentro das prefeituras, e agora a gente vai tratar da CRF, que é a decisão final do processo de regularização fundiária. É uma certidão que eu faço um paralelo, se fosse uma ação judicial equivaleria à sentença do juiz. Então, na nossa apostila, eu publiquei um modelo de CRF. É óbvio que tanto na normatização quanto aqui na CRF, esse modelo que a gente está sugerindo, ele contempla apenas uma hipótese de regularização. E quem trabalha com regularização fundiária, principalmente com a aplicação do instrumento da legitimação, sabe que existem inúmeras situações. Núcleos que estão em mais de uma matrícula, núcleos que se confundem o perímetro com a matrícula, núcleos sem matrícula, núcleos que estão parte em APP, completamente em APP, parte em área de risco, parte não. Então, são N situações. Moradores que estão REURB, então é muito complexo e é impossível fazer um modelo que contemple todas as situações. Então, o que eu vou fazer? Nesse modelo que a gente colocou na apostila, eu vou apontar os principais itens, eu vou destacar os principais itens para passar para vocês, até porque a própria CRF ela é autoexplicativa. Então, o primeiro destaque vai para o item 3 da CRF, que é onde o gestor público, o chefe do executivo, que vai decidir o processo de regularização fundiária, no momento da aprovação do projeto de regularização, ele vai indicar qual é a modalidade dos ocupantes, qual é a modalidade dos legitimados a regularizar o seu terreno. Então, há dois critérios. O primeiro critério tem relação com a renda, que a gente já comentou no módulo 2 do decreto. Então, o município vai decidir qual é a renda limite para dizer se a pessoa, se aquela unidade, se os ocupantes daquela unidade são baixa renda, se são enquadrados na social ou na específica. Outro critério é a questão da propriedade. Então, para que um legitimado seja considerado baixa renda e seja enquadrado na modalidade S, ele também precisa preencher outros requisitos, como, por exemplo, ele não pode ter mais de um imóvel de propriedade ou de posse. A posse, por exemplo, o município pode, consultando seus cadastros, saber se ele tem algum imóvel registrado no nome do legitimado, do ocupante. E também fazer uma pesquisa no cartório do registro de imóveis com o nome e o CPF. E aí eu sugiro que de todos os qualificados no processo de regularização, ou seja, marido e mulher, dois companheiros, etc., que seja feita essa pesquisa. E se a certidão do cartório for positiva, ou seja, indicar que a pessoa tem outra propriedade além daquela que ela tem que regularizar, automaticamente essa pessoa é enquadrada na modalidade específica. O item 6 indica as matrículas desse núcleo hipotético que nós estamos regularizando. Então, nesse caso, o nosso perímetro, ele pega parte de 3 matrículas. Ou seja, se cada uma dessas matrículas tem 10 mil metros quadrados, nós vamos somar a área das 3 matrículas, a gente chega a 30 mil metros quadrados. Mas o perímetro, ele pega apenas, hipoteticamente, 2 mil metros de cada matrícula, totalizando um perímetro de 6 mil metros quadrados. Então, por isso que aqui é indicado as 3 matrículas. Então, na CRF, nós vamos indicar quais matrículas o nosso núcleo atinge. É possível que o núcleo se confunda com a matrícula, com a área da matrícula, é possível que esse núcleo não tenha matrícula, pelo menos não tenha matrícula conhecida, e aí é preciso que o cartório emita uma certidão, dizendo, como uma certidão de uso capião, para informar que aquela área não tem matrícula, e outras hipóteses. O item 7, 8, 9, 10, todos eles relatam, essa parte de relatório da CRF, então fazendo mais uma vez uma comparação com a sentença do juiz no processo judicial, fazendo esse relatório, dizendo como foi o procedimento, quais são as áreas da prefeitura que se manifestaram, e qual foi o resultado dessa manifestação, se foi positiva, negativa, se o chefe do executivo precisou
deferir ou indeferir qualquer requerimento dentro do processo, quem são as pessoas que tiveram deferido o pedido. E é importante destacar que a aprovação do projeto de regularização fundiária se refere ao núcleo como um todo. É possível e comum que algumas unidades dentro desse núcleo não tenham os pedidos deferidos. O que pode acontecer? Por exemplo, num núcleo onde nós temos 100 unidades, todos sabem que mesmo que o município seja ele como legitimado o protocolo e o pedido, ele precisa arrecadar a documentação de todos os moradores, todos os ocupantes. E acontece de algum ocupante não querer participar do processo. Ou pode acontecer de algum dos ocupantes já estar participando de uma ação de uso capião e não entrar nesse processo de regularização fundiária. Ele preferir continuar com a ação, porque a ação já teve sentença, ou enfim, já está numa fase final. É uma questão que não é possível obrigar todos a participar do processo de regularização. Então, quando se aprova o núcleo, aquelas unidades que não participaram do processo ficarão como área remanescente. Certo? Então, nessa fase da CRF, nessa etapa aqui que a gente trata do relatório, isso vai ser informado. Quem participou e teve deferido o pedido e quem não participou. Aquelas unidades então estariam relacionadas como área remanescente dessa matrícula. O item 2 da CRF indica todos, ou cumpre todos os requisitos elencados no artigo 41 da Lei 13.465, que é o número do núcleo, se vai ser necessário alguma intervenção ou não, etc. Todos aqueles requisitos então estão informados nesse item dessa sugestão de CRF que nós estamos passando para vocês. Eu entendo que a CRF ela é uma decisão do mérito do processo de regularização fundiária. Então, quando o chefe do executivo atribui o direito de propriedade a um ocupante, ele está decidindo o mérito. E é por isso que os prazos dentro do processo de regularização fundiária devem ser obedecidos. Os prazos para impugnação, os prazos que são indicados nas notificações, nos editais, nos despachos administrativos entre um setor e outro. Esse é o momento de se impugnar aquele direito. Por uma questão de cumprir o princípio do direito adquirido, nós não podemos ou devemos evitar que um processo finalizado com a CRF emitida tenha algum dado alterado no momento posterior. Vocês imaginem a insegurança jurídica que isso causaria. Por exemplo, se o juiz de uma ação de uso capião atribui a propriedade a uma pessoa, ou o direito dela ter propriedade, porque ela na verdade só se efetiva com a abertura da matrícula imobiliária, imagine a confusão se 3 anos depois aparecesse um antigo suposto proprietário, suposto possuidor, se dizendo dono daquela área e o processo todo fosse anulado. Então há instrumentos jurídicos numa ação judicial para garantir o trânsito em julgado, a coisa julgada, etc., para que nós tenhamos garantias jurídicas, né? A tão chamada segurança jurídica. Então, no processo de regularização, é a mesma coisa. Nós não podemos ter um processo finalizado e depois de um tempo ele sofrer um pedido de impugnação. Então, é por isso que as fases de notificação, publicação dos editais, dada publicidade a todo o processo. E é naquele momento que deve ter uma intervenção. Deve-se evitar que isso aconteça no momento posterior, para anular todo o processo. Imagine ter que cancelar, anular alguma matrícula. Então, por isso que nessa parte, quando eu falo até de publicidade, que o município não publique só o edital no Diário Oficial dos Municípios, mas que ele também publique num jornal de circulação regional e de preferência que seja possível colocar a planta dos ocupantes para que quem consulte o jornal saiba quem está ocupando aquele terreno e quem está pedindo a regularização, para se evitar qualquer problema posterior. Inclusive, uma medida que eu costumo tomar nas áreas que eu participo da regularização é divulgar para todos os moradores os levantamentos para que eles confirmem que realmente aquela unidade pertence àquela pessoa que está requerendo a regularização e evitar que no futuro uma ação judicial anule todo esse processo. Normalmente, quando nós finalizamos um processo de regularização do núcleo, pode acontecer
desse perímetro se confundir com a área de uma matrícula. Mas pode acontecer do perímetro que está sendo regularizado, que ele não se confunda com a área da matrícula ou que a matrícula não tenha medidas precisas e a gente não consiga identificar. Então a lei autoriza que seja aberta uma nova matrícula. Essa nova matrícula vai corresponder exatamente à área regularizada, ao núcleo da área regularizada. Então, a sugestão da CRF qual é? É que ali, no primeiro item, a gente tenha a descrição do que o memorial levantou de todo o perímetro da área a ser regularizada. Então, a matrícula nova vai abrir com esse novo perímetro, exemplo, uma área de 100 mil metros quadrados. Essa vai ser a área da nova matrícula, com os eventuais registros anteriores, que são aquelas matrículas que nós não conseguimos identificar as medidas. Enfim, esse item trata de uma técnica de registro que o município pode sugerir para o cartório, mas quem vai atuar nessa etapa é o cartório. O que o município faz é apenas relatar como foi o processo e aquela sugestão que ele dá para o cartório. O cartório pode ou não abrir a matrícula, enfim, dependendo de cada caso concreto. Nesse caso concreto que a gente está apresentando aqui para vocês, a hipótese é de que nós não conseguimos identificar a matrícula, então nós inauguramos uma nova matrícula e a partir dali nós colocamos o texto do memorial da área como um todo como texto inicial. A partir dali, então, são identificadas quantas unidades vão ser regularizadas ou o total de unidades. Por exemplo, se nós tivermos 100 unidades, então a gente vai numerar as 100 unidades, vamos colocar a área de cada terreno, a área do sistema viário ou a outra área alguma área institucional que eventualmente tenha naquele núcleo, e nós vamos indicar o pretenso proprietário ao lado do número de cada unidade. Por que eu falo isso? Porque pode ser, como eu comentei antes, que algumas unidades não sejam tituladas agora. Elas estão regulares, elas estão indicadas naquela matrícula, mas elas serão objeto de uma CRF complementar, que aí sim a gente vai conseguir identificar 100% das unidades. Como eu falei, muitos ocupantes estão com a ação de uso capião em trâmite, muitos ocupantes não querem participar do processo de regularização e, infelizmente, eu não vejo instrumentos eficazes para obrigar essas pessoas a participar desse processo, porque o direito brasileiro reconhece o direito de posse, então quem está na situação irregular pode querer continuar assim. Os motivos não cabem a mim julgar, mas isso acontece na prática. Então, é possível que num núcleo que a gente regularize, nem todas as unidades tenham a identificação do proprietário. Então, a minha sugestão é que essas unidades constem nessa matrícula-mãe, essa nova matrícula-mãe, como área remanescente. Então, o projeto vai ser registrado no cartório e vão constar lá algumas unidades sem identificação do pretenso proprietário. No item 8 e 9, nós tratamos de responder uma questão que é sempre levantada nos cursos que nós ministramos e que a gente já decidiu inserir nesse modelo de CRF para também responder um eventual questionamento que o cartório possa fazer, que é em relação ao ITBI, ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A legitimação fundiária, a lei é clara quando ela diz que é um instrumento considerado inscrição originária. Ou seja, como ela é originária, ela vai partir do zero, não há uma transmissão de imóveis. A transmissão do imóvel seria, se o imóvel está matriculado, vende para alguém, então há uma transmissão desse imóvel registrado. No caso específico, a legitimação fundiária, como uso capião, é considerada inscrição originária. E por isso não há essa transmissão. Ela inicia a vida, entre aspas, a vida jurídica daquele terreno, a história jurídica, com a abertura de uma nova matrícula. A abertura dessa nova matrícula, ela não gera uma transmissão. Com esse nascimento, entre aspas, então, por causa desse nascimento, não incide o ITBI. E nesse modelo a gente até juntou uma jurisprudência aqui do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, confirmando essa tese das inscrições originárias, elas não têm incidência do ITBI. Então a gente já adiantou, para que isso fique claro na CRF, na verdade já respondendo um eventual questionamento futuro.